Para fazer quem ama parar de beber, existe uma série de estratégias, não é uma coisa só. E eu acho interessante que o familiar entenda porque existem obstáculos na jornada de fazer quem ama parar de beber. Existem resistências do alcoolista. Muitas vezes ele não quer parar de beber. Muitas vezes ele não está interessado em mudança no momento. Quando a sopa está muito quente, é interessante comer pela beirada. Às vezes criar mudanças paralelas ou às vezes até tangenciais que geram ou que aumentam as chances de gerar uma mudança que vai gerar uma mudança no alcoolista para que ele pare de beber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Liz Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é Efeito Cascata. Fazendo quem você ama parar de beber sem ele saber. Vitor, o que é esse efeito cascata que a pessoa faz quem ela ama parar de beber sem essa pessoa saber? Efeito cascata é uma metáfora para explicar como a mudança do familiar pode desencadear uma série de outras mudanças no ambiente e no alcoolista. Efeito cascata por quê? Sem ele saber por quê. Porque a gente vai falar hoje sobre estratégias indiretas para levar a pessoa que é um parar de beber. Então, o efeito cascata é isso, que uma ação leva a outra reação e que vai como se fosse um efeito dominó. Uma pessoa consegue influenciar a outra. Que vai desencadeando mudanças positivas em outras, que levam a outras, que levam a outras, que levam a outras, e isso se espalha. Um efeito cascata. Ô, Vitor, e por que é importante o familiar saber disso? Que existe esse efeito cascata? Porque para fazer quem ama parar de beber, existe uma série de estratégias, não é uma coisa só. E eu acho interessante que o familiar entenda do efeito cascata, porque existem obstáculos na jornada de fazer quem ama parar de beber. Existem resistências do alcoolista. Muitas vezes ele não quer parar de beber. Muitas vezes ele não está interessado em mudança no momento. E aí, quando a sopa está muito quente, é interessante comer pela beirada. Quer dizer o quê? Às vezes criar mudanças paralelas ou às vezes até tangenciais que geram ou que aumentam as chances de gerar uma mudança que vai gerar uma mudança no alcoolista para que ele pare de beber. Por uma via mais indireta. Entendi. Por que é interessante ele entender isso? Porque assim, a mesma coisa que ele está... Imagina o seguinte, você vai viajar dentro da sua cidade. Lembra quando a gente morava em Porto Alegre? Se você quer chegar do ponto A para o ponto B, se você pegar o horário de pico, né, quando eu saía da clínica psiquiátrica que eu trabalhava lá, se eu pegasse o horário de pico e pegasse a rua mais movimentada, eu teria muito mais trabalho, eu demoraria muito mais para chegar em casa. Agora, se eu pegasse uma via paralela, uma via não tão direta, que não fosse não passasse a maioria dos carros, tivesse menos trânsito, as chances de eu chegar em casa mais rápido e de uma forma mais segura eram maiores. Então, o efeito cascata tem a ver com isso. Essas vias indiretas podem levar o alcoolista a parar de beber também em momentos de muita resistência, como o exemplo do trânsito que eu dei, né? E você lembra de alguma história de alguma aluna sua em que foi importante ela saber disso? Cara, eu lembro já na primeira turma, uma história bem inesperada, inclusive, naquela época, que foi a Betânia, né? A Betânia aconteceu isso com ela. E ela entrou no curso ACA porque ela queria fazer a filha parar de beber. E a filha não morava com ela, morava em outra cidade. E aí, conforme ela foi assistindo o curso, ela acabou, através das mudanças dela, fazendo com que o marido parasse de beber. E ela começou a se dar conta, conforme ela foi vendo o curso, que o marido precisava parar, e só a mudança indireta que ela ia fazendo em relação ao que ela precisava para fazer para a filha, já gerou a mudança do marido. E aí o marido parou de beber e passou o primeiro Natal sóbrio desde que eles estavam juntos agora. E a filha também parou de beber, mas essa mudança dela gerou uma mudança que não era o alvo até, né? O alvo era o esposo, o alvo era a filha. E acabou o esposo parando de beber também, né? O que eu acho interessante da história da Betânia é que ela comprou o curso, ela sozinha, para fazer a filha parar de beber. E como consequência disso, o marido parou de beber e passou a ajudar ela a fazer a filha parar de beber.
né? Ou seja, ela começou completamente sozinha no curso e com esse efeito cascata ela conseguiu fazer o marido parar de beber e juntos eles fizeram a filha. E o interessante do efeito cascata, vamos dizer assim, né, da mudança que o familiar faz, né, orientado, pelo menos seguindo o método ACA, é que às vezes acontecem umas coisas inesperadas. Uhum. Por exemplo, no caso da Bethânia, o marido dela até disse, olha, não vai aplicar esse negócio em mim, não. Uhum. Não vai aplicar isso em mim, não. E tem uma outra aluna minha que estava me contando esses dias que ela também sozinha, lidando com o processo, né, totalmente isolada, né, morando até longe da família dela, começou a lidar com o esposo dela de uma forma diferente e a família do esposo era um obstáculo também. E conforme ela foi mudando, ela contou agora que mesmo sem falar nada, o sogro dela começou a virar um aliado. Sem falar nada. Sem eles conversarem, talvez, diretamente sobre isso. Agora eu vou te ajudar. O sogro não falou isso. Mas ele começou a fazer isso. E por que isso acontece? Cara, isso tem muitos motivos do porquê isso acontece. E até tô com... para eu não esquecer de citar alguns artigos, tem a ver com o jeito que a mente humana funciona. Nós, seres humanos, né, somos animais. Então, nós temos a natureza do nosso cérebro é animal. E a gente, tem aquela história lá da teoria da evolução, né? E as pessoas vivem em tribos. Solitário, o lobo morre. Mas a matilha sobrevive. E até Charles Darwin, né, da teoria da evolução, diz que é o seguinte, que na longa história da humanidade, os que aprenderam a colaborar e improvisar de maneira eficaz preponderaram. Quer dizer o quê? As pessoas, de certa forma, elas são influenciadas umas pelas outras pela natureza da evolução humana. E aí a gente tem pesquisas mais avançadas ainda que falam sobre a normatividade social. Sobre a normatividade social. Quer dizer o quê? Que as pessoas são altamente influenciadas pelas pessoas ao redor. Uma pessoa influencia a outra de uma forma muito grande, pelo grupo. E aí é muito interessante que existe uma hierarquia em relação a quem influencia mais uma pessoa próxima. Qual que é essa hierarquia? Começa pelo seguinte, o ponto mais poderoso é a pessoa mais próxima. Próxima não no sentido físico, né? Porque a Bethânia mora ainda mais de 700 quilômetros da filha, né? Mas a proximidade de você construir uma proximidade dentro do relacionamento. E aí, a segunda, na ordem da hierarquia, primeiro são os mais próximos. Segundo, são a maioria. Tipo, todo mundo bebe. Então beber também é normal. Aí tem essa influência que é secundária. É como se fosse a pressão do grupo. Como se fosse uma pressão do grupo, a normatividade, né? E a terceira na hierarquia são os poderosos. Vamos dizer, alguém numa situação de poder que vai influenciar essa pessoa a mudar. Então essas mudanças sociais, da normatividade social, causam um efeito tão grande que tem um estudo que acompanhou 12 mil pessoas durante 32 anos. E eles descobriram, olha que interessante, a gente está falando de mudança de comportamento humano, isso vale para o alcoolismo também. Esse estudo mostrou que as chances de uma pessoa se tornar obesa aumentavam 57% se ela tivesse um amigo que se tornasse obeso. Nossa, que interessante. E aí, e no sentido inverso também acontece. Um outro estudo descobriu que se uma pessoa num relacionamento perdesse peso, 1/3 das vezes o parceiro também perde peso. Então, assim, mesmo sem conversar sobre perder peso, você entende? Então, são mudanças que a gente vê, né, por várias razões, né? Eu apresentei vários motivos científicos, né, do porquê que isso acontece, sobre como uma forma de influenciar quem está perto. Né? Uma outra razão para isso acontecer que é o seguinte, quando o familiar, por exemplo, aprende habilidades de comunicação, né? No curso ACA, por exemplo, tem todo um módulo sobre comunicação, a gente faz um treinamento completo de comunicação, né? Tem várias técnicas específicas. E aí, quando o familiar começa a utilizar essas técnicas específicas, ele passa a conseguir não só ouvir melhor o que o alcoolista está dizendo, desarmar os conflitos que acontecem e levar a conversa de uma forma muito mais produtiva. E isso, ele não precisa dizer para o familiar que ele está fazendo isso. Mas o alcoolista vê isso acontecendo. Ele percebe que tem alguma coisa diferente. Percebe que está diferente esse negócio. Conversar diferente. E as pessoas aprendem
a partir daquilo que elas veem. Então, por exemplo, se eu quero conversar com alguém, vou dar um exemplo banal só para ser didático. Se eu quero conversar com alguém, eu quero que essa pessoa, por exemplo, fale mais baixo. Eu não vou gritar com ela para falar mais baixo. Quem sabe eu comece a falar um pouco mais baixo para modelar, porque daí cria um pouco mais de, essa é uma possibilidade de comunicação, entendeu? Eu lembrei de uma história, quando a gente morava em Porto Alegre, de uma mulher que parou você no trânsito, não sei se você lembra, naquela ruazinha que tinha atrás, e você conversou, você estava estudando sobre a comunicação positiva, e daí eu lembro que você me contou, você estava na residência ainda, que ela abaixou o vidro, te xingando de tudo que é coisa, e você foi uma comunicação tão positiva que ela chegou a pedir desculpa. Cara, total. Essa história eu contei numa mentoria para os alunos. Os alunos que estão aí, que ouviram essa história da mentoria, lembra? Eu estava contando essa história que eu estava no semáforo, né, ou sinaleiro, em Porto Alegre. Isso aconteceu. E eu estava morrendo de raiva daquela mulher. Morrendo de raiva. Ela abaixou a janela, eu abaixei a janela também. E eu juro para você, eu tava 1 segundo para xingar ela. Mas como eu estava estudando, eu estava desenvolvendo o método ACA, né? Aí eu pensei, poxa, deixa eu treinar esse negócio, deixa eu testar esse negócio em mim, né? Eu vou ensinar um negócio, não testa esse negócio. E aí, nossa, quebrou ela. E o melhor lugar para testar comunicação positiva é no trânsito, porque se funcionar ali, cara, não tem como não funcionar em outro lugar. E aí essa mulher buzinando, me xingando. Aí, por acaso, a gente parou num outro semáforo adiante, a gente ficou parado um do lado do outro, ela baixou a janela de novo. Eu te confesso que nessa hora eu tive que respirar para não xingar ela dessa vez. Da primeira vez não xinguei, então teve uma segunda oportunidade. E ela me pediu desculpas e se justificou. Isso é muito louco. Só que sabe o que é da comunicação? Tem uma armadilha nisso. Lembra quando eu estava aprendendo isso? Quando eu comecei a tentar usar isso com você? E eu falava meio estranho, meio errado. Tentava usar alguns elementos meio diferentes, você ficava super desconfiada. Sim, eu lembro disso. O que você está querendo com isso? O que você quer dizer com isso? E eu tinha que parar para respirar, porque é uma questão de treino, né? Porque eu acabava, quando eu comecei a treinar, porque parece muito intuitivo, parece muito simples, mas, como eu digo para minhas alunas, né? Não adianta só estudar. Tem que treinar, tem que praticar, tem que viver isso. Tem que passar a ser natural, né? Como agora é bem mais fácil, né? Agora, tanto que a nossa comunicação melhorou bastante depois disso. Com certeza. Ô, Vitor, e você acha que o familiar, ele confunde essa técnica de fazer o alcoolista parar de beber sem ele saber com uma questão assim de enganar o alcoolista? Confunde pra caramba. Como assim? Confunde pra caramba. Muita gente pensa assim, Vitor, olha, se o meu esposo, ou meu filho, ou minha esposa, né? O pai, mãe, tanto faz. Se o meu familiar, ele não quer parar de beber, e ele precisa parar de beber, e eu já vi isso, será que não é legal eu colocar alguma coisa escondida na bebida dele para que ele tenha um efeito negativo e aí pare de beber? Será que não é interessante eu esconder e colocar algum tipo de né? Para ele se sentir mal, para ele passar mal com álcool. E aí ele acaba acreditando que tem que mentir ou que tem que esconder. Eu lembro que até... porque isso é uma questão, eu acho que passa por... eu já vi pessoas, até profissionais, mentindo para o alcoolista. Olha, seus exames estão alterados, vê como o álcool é prejudicial. Nossa, absurdo. Eu acho que a gente passa... Porque isso é construir um castelo de areia. Porque se você constrói uma mudança baseada em mentiras, em enganação, você passa de um nível que começa a normalizar coisas muito negativas dentro do relacionamento. Tipo assim, vale mentir então. Vale eu te enganar, vale eu te tratar como incapaz. Porque quando o alcoolista é incapaz de decidir, isso é muito raro e muito extremo. E aí não é isso que tem que ser feito para resolver a situação. Sim. Então, é a mesma coisa assim, eu quero apagar o fogo com fogo. Eu quero fazer quem eu amo parar de beber de uma forma inconsequente, perigosa e imediatista. Peraí, isso não é o oposto do alcoolismo. Até porque não tem como um relacionamento não funciona sem confiança, né? E quando você engana o outro, você acaba perdendo a confiança da pessoa, né? Mentira, ela acaba destruindo o relacionamento. Ela acaba machucando o relacionamento, né? Ela acaba machucando. Porque só uma coisa não tem volta, né? A morte. A morte. Então, quando tiver determinação de uma pessoa, essa uma pessoa pode mudar, né? O sistema que ela vive, ela pode mudar, influenciar
o sistema que ela vive. Só olhar sua mãe. Por quê? Quando a gente começou a morar aqui, como a gente fez ela se mexer mais, se exercitar mais, ficar mais ativa, assim, né? Depois da aposentadoria. Por quê? E sem a gente necessariamente falar, olha, a gente trouxe um pouco mais, talvez, de movimento. Isso vai Inclusive, a gente colocou ela para trabalhar no Projeto Acre. Colocou ela, botou ela para se ocupar. Agora a gente é um time de 3. E o que acontece? E a gente vai incentivando as pessoas com a nossa mudança, com a nossa energia, com a nossa forma de lidar com as outras. Porque às vezes a família pensa, mas o alcoolista ele adoece a família. Efetivamente, mais fácil ainda influenciar positivamente. Não sei se mais fácil. Será que não? Eu acho que o positivo sempre ganha do negativo. É que pode ser que soe que dá mais trabalho, né? Pode ser que a pessoa soe que não dá mais trabalho, porque às vezes a pessoa se acostuma, uma coisa comodista. Então, não dá pra dizer que... Só que viver do jeito que vive também não é nada fácil, né? É que a verdade é que não tem almoço grátis na vida, né? Não tem almoço grátis. E se o familiar não perceber essa diferença, assim, que não é, se ele não perceber que essa estratégia para influenciar o alcoolista não é a mesma coisa que enganação, se ele não perceber essa diferença, o que pode acontecer? Sabe o que pode acontecer? Ele pode se perder. Ele pode se afastar dos próprios valores de vida. Ele pode começar a nutrir um relacionamento péssimo. E ele pode ficar andando em círculos com o alcoolista, sem sair do lugar. Só que se essa pessoa quiser parar de andar em círculos, ela precisa aprender a olhar para o que ela está fazendo. É tipo assim, eu vou começar a fazer uma luta, uma arte marcial. Eu vou lutar contra o meu adversário. Aí eu vou lá e dou um golpe baixo e ganho dele. Ganhei, ele caiu no chão. Mas espera aí, golpe baixo não vale, isso não vai me levar a ganhar essa luta. Eu vou ter que aprender a lutar. Eu vou ter que desenvolver minhas habilidades. Não adianta eu chegar desesperado, porque problemas desesperadores exigem medidas planejadas. Não exigem atitudes desesperadas. Exigem atitudes planejadas. Então, isso que a gente está falando aqui é sobre o seguinte. É sobre o familiar entender o processo dele e focar no processo dele, de melhorar as próprias habilidades. Isso leva quem ama a parar de beber, mas também leva a ele se relacionar melhor com as outras pessoas. Porque aprender a fazer quem ama parar de beber, as minhas alunas vivem falando isso dentro do curso ACA, né? Que é uma coisa muito doida, assim, não aprende só a fazer quem ama parar de beber. Como um efeito colateral, ela aprende a lidar melhor com os próprios sentimentos, aprende a se comunicar melhor. Eu tenho uma aluna que ela disse que o esposo dela tem 74 anos, né? E ela entrou no curso porque ela queria ajudar o filho, que tem um problema grave de alcoolismo, bipolaridade. Diz que o esposo dela era muito teimoso, eles brigavam muito. E que não tinha nada a ver a princípio, mas ela disse assim que agora a casa dela tem paz. Quer dizer, eu nunca imaginou que isso fosse possível. Mas por quê? Porque ela aprendeu a se comunicar melhor com o esposo dela, aprendeu algumas sacadas, aprendeu uma estratégia de comunicação. Né? Ela jamais imaginou que com um curso para fazer a pessoa parar de beber fosse inclusive melhorar o relacionamento com uma pessoa que não é alcoolista. Sim, ela chegou chocada, falou, Vitor, você tem que saber disso, olha só, você não tem noção. Minha família tá totalmente diferente, eu nunca imaginei que eu ia ser capaz de fazer uma coisa dessas, né? Só que aí precisa juntar essas duas coisas, né? A determinação de chegar nesse objetivo, né? A comprometimento e em buscar essas ferramentas também, né? Por exemplo, ela entrou no curso ACA. Sim, é verdade. Ô, Vitor, você falou assim que do poder do grupo, né? Da comunidade, do coletivo, como o grupo influencia a decisão da pessoa. Eu vejo muito assim, até nas suas lives, podcast, Projeto 707, pessoas que quando encontram pela primeira vez, né? Nossa, Vitor, te conheci essa semana e ver que tem tantas pessoas na mesma situação ou numa situação muito parecida, eu vejo que sempre tem comentários no sentido assim, vamos fazer um grupo de mulheres que sofrem com marido alcoolista. O que você acha? Você acha que isso seria uma coisa que ajudaria? Eu acho que a gente primeiro tem que pensar no poder que um grupo tem. Como assim? Um grupo, ele é capaz de levar você a entrar numa conformidade. Você tende a
ficar meio parecido. Você tende a modelar um pouco os comportamentos das pessoas que estão ao redor. Uhum. O grupo é poderoso. Só que ele pode ser poderoso para o bem ou para o mal. Como assim? É muito cheio de grupos aí, de apoio mútuo, vamos dizer assim, né? De pessoas que querem, eu sofro com o alcoolismo de quem eu amo. E daí vão lá e se juntam. Uhum. E aí, como eles não sabem como lidar... Se juntam no intuito de conseguir apoio, conseguir apoio, desabafar. Uhum. O que costuma acontecer? É tipo um grupo de cegos. Porque ali não tem... É tipo assim, vamos aprender uma arte, vamos aprender a tocar violão. E ninguém sabe tocar violão. Sim, com vamos certeza. aprender do zero. O que pode acontecer? Pode acontecer que as pessoas desse grupo vão sair cheias de vícios de comportamento prejudiciais. Pode ser que o grupo ele pode tender ao extermínio. Por exemplo, tem pesquisas americanas que mostram que grupos de ajuda mútua, como o Al-Anon, nos Estados Unidos, principalmente, onde mais tem pesquisa sobre isso, né? Algumas pesquisas que falam sobre isso, mostram que a dinâmica de alguns grupos de ajuda mútua para familiares de alcoolistas, leigos, ela se assemelha a uma dinâmica de grupos de ajuda mútua para pessoas com câncer terminal, irrecuperável. Quer dizer o quê? As pessoas vão elaborando o luto como se fosse a morte do seu familiar. Não tem o que fazer... Como se o alcoolismo fosse um caminho sem volta. Como se o alcoolismo fosse um caminho sem volta. E aí o que acontece? Eu acho que o grupo é poderoso, mas ele pode produzir ou pode destruir. E você trabalhou muitos anos com grupo, né? Sim, uma das minhas especialidades era grupos. Grupo. Eu sou uma das pessoas que eu conheço que mais tem experiência com grupos, né? É por isso que eu te perguntei dessa questão que eu sempre vejo pessoas comentando, vamos fazer um grupo de mulheres, não sei o quê. Por isso que eu perguntei. E daí, tanto que uma das coisas que eu coloco no método ACA, né, no curso ACA, é uma experiência de grupo, né? Cada vez mais positiva. Se a gente cria, dentro do curso ACA, tem uma comunidade para as alunas. Só que essa comunidade não é solta. Essa comunidade tem um faixa preta lá dentro. Tem um líder faixa preta. Tem um líder que já andou por esse caminho, que já conhece os obstáculos, que já conhece os atalhos. Que estudou 14 anos. Que estudou 14 anos, que viu centenas ou talvez milhares de casos de alcoolismo, que já viu, que só vê isso, só faz isso. E que conhece os caminhos. E aí, isso permite que o grupo passe a ser de crescimento. Tanto que se tiver alunas minhas aqui assistindo, comenta aqui o que vocês acham da comunidade ACA, para as alunas, a comunidade dos veteranos ACA, que é um grupo porque, assim, muitas vezes o familiar está se sentindo sozinho para fazer as mudanças que ele precisa. Sim, sem apoio. É que ninguém entende, né? É muito difícil encontrar apoio externo. Sabe o que é muito louco? As pessoas não entendem, e até existem pesquisas que mostram isso. O tanto que uma pessoa acha que entende, ele é inverso ao tanto que ela entende. Quanto mais ignorante a pessoa é no assunto... mais ela acha que ela tá sabendo de tudo. Mais ela gosta de dar pitaco. É verdade. Mais ela gosta de meter o bedelho onde não é chamada. Mais ela gosta de dizer, vai lá dar um gelo no seu familiar. Mais a pessoa... Porque o bom amigo, até o bom mentor, não é aquele que vai passar a mão na sua cabeça. Só. Ele vai te dar apoio. Mas é aquele que vai olhar os dois lados, né? Porque se você tem um objetivo de crescimento, isso é maravilhoso. E alguns grupos acabam entrando numa impotentes. E a força de um grupo forte, tipo a comunidade dos meus alunos, né? Traz esse elemento de proximidade. Lá eu também tiro dúvidas das alunas, né? Eles compartilham experiências na prática, né? De aplicação na prática de tudo que é feito lá, né? É realmente uma família, né? A gente fala, família ACA. E é uma comunidade que tem uma cultura. A gente criou uma cultura lá. Tem uma aluna falando aqui, sem mimimi. Sem mimimi, porque é a nossa cultura. A comunidade cria uma cultura. E essa cultura de assim, a gente não tá lá para se queixar, para se vitimizar. A gente tá lá para buscar soluções. Tá lá para apoiar uns aos outros. Não tá lá para jogar uma energia ruim, negativa e vitimista. E isso faz o grupo crescer como um todo. E aí ela tende a desandar muito fácil. Porque tem que entender as dinâmicas de uma comunidade. Então, criar um grupo separado com outras pessoas para desabafar é um risco muito grande. É porque daí fica todo mundo andando e ninguém sabe para onde que tá indo, né? Não fica sabe todo tá mundo indo. louco andando pior, igual um monte de cego, igual você falou. Pode ir pro lado errado, né? Muitas vezes vai pro lado errado, né? Perde muito tempo, né? Porque às vezes um conselho que você recebe errado, ele custa muito tempo de vida, né? Custa muitas oportunidades.
E muitas vezes, para quem está vivendo numa situação de alcoolismo, tempo é essencial, né? Com certeza. Para a esperança. Mas isso tem tudo a ver com essa efeito cascata. Porque a gente falou também do efeito que, por exemplo, uma aluna vai lá e comenta sobre algo interessante que ela está fazendo, mostrando que ela está lutando, mostrando que ela está reagindo positivamente, isso contamina as demais. Contamina, e aí por isso que e aí dentro da casa dela, ela contaminada com essa energia do grupo, contaminada com essa energia e com as ferramentas, ela passa a ser uma fonte de luz. Ela passa a contaminar as pessoas que estão ao redor dela. Porque uma pessoa consegue contaminar as pessoas que estão ao redor. E daí tem gente que fala uma coisa. Vitor, mas essa parada aí é furada. Sabe o que é? Ninguém muda ninguém. Você está sendo iludido. Tem gente que fala, né? Uma pessoa não muda a outra. Uma pessoa não tem poder de fazer uma mudança nas outras. Cada um faz o que quer, cada um faz as coisas como prefere. Como se o alcoolismo não fosse uma doença até, né? Eu acho que as pessoas confundem com ninguém obriga ninguém. Não é ninguém muda ninguém. Confundem, né? Mas as pessoas mudam umas às outras. Claro, né? todo mundo é influenciável. E o tempo inteiro as pessoas estão sendo influenciadas, eu estou sendo influenciado, você está sendo influenciado. E quem domina essa parada tem mais, vamos dizer assim, poder. Influencia mais. Influencia mais e consegue levar para coisas mais positivas, né? Ô, Vitor, eu tô vendo assim, ó, que essa questão do efeito cascata que a gente trouxe aqui no podcast hoje, e ela tem a ver com você não ir direto ao ponto. Uhum. Aquela questão, sopa quente se come pela beirada, né? Então, significa que eu vou fazer a pessoa que eu amo parar de beber sem falar sobre álcool, é isso? Você pode... Uma das ferramentas é essa. Agora, Mas por que sem falar sobre álcool? Vou te dar um exemplo. Se o familiar... Que mudanças, né? Vou colocar mais na prática. Vou te falar um exemplo. Teve uma pessoa que chegou no meu direct essa semana e às vezes, tá? Quando você me manda uma mensagem lá, Vitor, olha só, eu sou uma coitadinha, o meu marido um péssimo, olha só o que ele fez, ele prefere o álcool do que eu, e etc, etc. E aí eu dei uma clicada no perfil dela pra olhar, né? Uhum. Sabe qual foi uma das primeiras fotos que eu achei? Sei. Sabe? Com bebida. Essa com bebida. Isso ela e o esposo, eu sei porque assim, levantando a coisa um copo de mais cerveja. comum é a pessoa chegar pra reclamar e depois você vai ver o perfil da pessoa, foto com bebida. É que não dá pra você ter um telhado tão de vidro assim, né? Você não precisa ser perfeito. Mas se você tiver um telhado tão de vidro assim, ó, você quer fazer quem você ama parar de beber. É que é certo eu comprar bebida? Bebe e ainda tira foto e coloca na rede social pra todo mundo ver. Isso glorificando o álcool. Glorificando e priorizando o álcool, né? Priorizando. Porque a rede social, a tendência que tem é a gente mostrar o nosso lado mais valioso, mais importante. E daí você vê os valores que vão se modificando, né? E isso passa em branco. Às vezes quando eu falo pra uma pessoa isso, ela se choca. Porque ela nunca pensou nisso. Ela tá tão imersa naquele negócio, tão influenciada, que ela perde um pouco esse raciocínio. E daí, por isso que eu incentivo essa mudança, você recuperar o seu raciocínio, você recuperar a sua liberdade. E não é fazer qualquer mudança, porque tem gente que fala, mas Vitor, isso não tem nada a ver, porque eu não bebo e o meu esposo bebe. Não é sobre isso que eu tô falando só. Tô falando sobre uma autoconsciência sobre a própria mudança, sobre uma atitude comprometida. Isso que ilumina, porque senão a pessoa confunde isso com então eu vou começar a melhorar meus hábitos de vida, meus estilos de vida, e agora eu vou começar, quem eu amo vai parar de beber. Eu já vi uma pessoa fazer isso errado. Eu já vi fazer uma pessoa errada e uma pessoa que fez isso certo. Por exemplo, a Camila, uma aluna também da primeira turma, ela começou a se cuidar mais e ao mesmo tempo ela mantinha o relacionamento com o esposo de uma forma mais fluida. Ela foi aumentando a conexão com o esposo. E ela começou a se cuidar mais, começou a ir na academia. E aquilo foi virando... E essa atitude dela virou modelagem para ele. Ele se inspirava nela. E eu conheci uma outra pessoa que veio conversar comigo que falou que fez muito parecido. Só que o jeito, o detalhe de como ela fez isso, ela estava competindo com o marido. Como assim, dizendo, olha, viu como é fácil se exercitar? Viu como você é um lixo e não faz nada? Então, Sim. A sutileza dessa mudança... que faz toda a diferença. Sim, no caso da Camila, ela falou assim, claramente no que ela conta lá, né? Que o marido dela começou a olhar pra ela e pensar assim, nossa, olha como a Camila tá bem. Olha como é bom tá sóbrio. Eu preciso ficar sóbrio, me esforçar pra ficar sóbrio também. Eu também quero ficar bem desse jeito.
E daí faz isso mantendo a conexão. Porque se fizer isso sem manter a conexão, acontece de criar competição. Então, por isso que tem muita gente que fala, Vitor, mas olha só, o que eu fiz isso aí que você falou. E eu entendo que a pessoa acha que fez. Sim. Mas é a coisa que eu mais falo, até na comunidade, assim, né? Quando alguma aluna faz uma coisa que é errada, assim, ela vem pedir, Vitor, qual é a sua opinião? Eu falo, ó, minha opinião, eu não tô aqui para julgar. A única coisa que eu preciso saber é se você entendeu, se você está seguindo o método ou não. Eu não tô aqui para obrigar você a seguir o método, mas você entendeu que o método é assim? E aí você pode escolher. Se você vai fazer ou não. Se você vai fazer ou não. O que eu não posso deixá-las fazer é o seguinte, fazer errado sem saber que está fazendo errado. Porque é muito comum isso acontecer, né? Eu tô fazendo certo, mas, pô... Então, o primeiro erro que a pessoa pode ter é essa de, achar que essa mudança, ela é só do alcoolista. Agora eu vou fazer que vamos parar de beber, eu vou jogar na cara dele, eu vou mudar ele à força. Não. O fundamento, você vai errar pelo fundamento. Você vai errar pelo jeito da natureza humana. Né? Porque as pessoas, o instinto de sobrevivência não permite que uma pessoa se sinta obrigada e faça uma coisa de boa vontade. Então, por isso que esse efeito cascata é o seguinte, o familiar entra num modo de crescimento de vida. E aí a gente entra naquele assunto. Não sei se você perguntou. Qual assunto? Que é o contrário do alcoolismo. Sim. Eu ia perguntar o seguinte, Vitor, o contrário do alcoolismo, ele é a sobriedade? O contrário do alcoolismo não é a sobriedade. Somente. Como assim? Tem gente que fica sem beber durante 5 anos e recai pior do que antes. Por quê? Porque só parou de beber. Não lidou, não que ela está dizendo que o esposo dela, olha, Vitor, ele vem recaindo a cada 10 dias. E eu tenho clareza na minha cabeça, e às vezes eu tento enfiar na dela, que é o seguinte, esse cara já está sóbrio, mas ele ainda não parou de beber. Porque a atitude dele, ela é tão comprometida que é questão de tempo para ele parar de beber e ter uma sobriedade sólida. Por quê? É um conjunto de coisas, porque parar de beber é a consequência de uma sobriedade bem estabelecida. E para algumas pessoas pode levar algum tempo, pode ter alguns tropeços no caminho. E essa sobriedade ser muito mais sólida do que, de repente, alguém que parou de beber, ficou um mês lá sem beber, mas não construiu uma vida melhor. Não desenvolveu habilidades, não se comprometeu a mudar, de repente, o jeito de se relacionar com outras pessoas. Porque é isso que cria, né? Quando uma aluna minha está aplicando as técnicas e a mudança que dá no familiar não é só de parar de beber, é de ele se comprometer em assumir mais responsabilidades na casa. Então, o oposto do alcoolismo, na verdade, ele é ter uma vida mais valiosa. Ter uma vida mais valiosa, uma vida mais rica, né? Porque o alcoolismo, ele acaba preenchendo a vida com o alcoolismo. Várias áreas da vida com alcoolismo. E quando a pessoa... O oposto seria, então, ter uma vida mais valiosa, além da sobriedade. Uma vida mais rica, né? Uma vida mais rica. Aumentar o repertório de atividades. Daí você sente isso pela conexão, pelo jeito, ele bebeu, mas e aí? Às vezes bebe um dia e, faz de tudo para da próxima vez, já evita aquele gatilho. Você começa a ver que a atitude comprometida da pessoa, que ela já mostra uma coisa melhor. Já mostra que, a maturidade da sua sobriedade, mesmo às vezes tropeçando, só que isso é um detalhe, né? Porque tem gente que quem ouve isso, eu fico com medo que pense, né? Porque a pessoa às vezes entende errado. Porque o meu familiar também, ele recai a cada 10 dias. Mas espera aí, o seu familiar está como comprometido? O que ele já fez? Porque o familiar dessa minha aluna, por exemplo, para dar um exemplo apenas, né? Ele fez uma coisa inimaginável para ele, no contexto dele. É jogar fora as bebidas boas da casa dele. Bebidas caras, bebidas deliciosas. E mostra um grau de comprometimento alto. Mostra um grau de comprometimento muito maior. Ô, Vitor, e dá pra fazer o alcoolista parar de beber sem ele saber que eu tô fazendo isso? Eu acho que não. Talvez dê, mas eu não aconselharia. Mas por quê? Porque, beleza, sopa quente se come pela beirada, se existe muita resistência, se come, né, você vai por vias paralelas por um tempo, beleza. Mas eu acho que chega um momento em que é interessante falar sobre o elefante do meio da sala. Às vezes é interessante tocar no assunto de uma forma habilidosa. Eu acho que dá mais resultado, se aprofunda a relação com o alcoolista
para gerar um novo estágio, mais comprometido ainda com a sobriedade. Porque você pode até começar, ficar só, nunca falar de álcool, nunca vou falar sobre o problema de alcoolismo, nunca, zero. É demais. Sim. Dá para não falar sobre álcool, mas vai chegar a concluir e criar uma sobriedade sólida sem falar sobre álcool, eu não recomendaria, não. E dentro da sua técnica, né, do método ACA, eu percebo que o que você traz, né, dentro desse método é o seguinte: tem que ser falado sobre álcool em algum momento, mas quem traz essa questão do álcool geralmente é a pessoa que bebe, né? E não o familiar. Não significa assim que você vai sentar a pessoa na cadeira e vai falar assim, o seu familiar é alcoolista, né? Vai sentar o alcoolista na cadeira e vai falar, olha, vamos pegar agora e vamos falar sobre o seu problema de alcoolismo. Não é isso. Pelo amor de Deus. Geralmente é uma queixa que o familiar alcoolista tem. Ó, uma aluna trazendo, já tá dizendo o que você falou. Que o alcoolista depois acaba trazendo, né? O assunto. Isso, por causa de uma queixa que ele tem, e daí, de acordo com essa comunicação que você ensina no curso, de perguntas abertas, enfim, a sua técnica lá, o próprio alcoolista acaba parando para pensar e falando, não, eu acho que é porque eu bebi demais. E daí ele começa a perceber, por conta própria, os prejuízos que aquele comportamento dele está causando. E não o familiar ter que falar, olha, tá causando prejuízo A, tá causando prejuízo B. Porque a melhor maneira de você influenciar uma pessoa é você fazer ela achar que a ideia foi dela. Onde é que você escutou isso? No melhor curso pra fazer a pessoa parar de beber que eu já vi na minha vida. O único que eu já vi. Curso ACA. Mas, olha, eu vou te dizer, isso... Mas é o seguinte... Isso que você falou é verdade, mas dentro do método ACA, não é só isso que dá para fazer. Tem uma outra aluna, numa outra circunstância, por exemplo, que no contexto dela, a técnica era trazer o assunto álcool. Uhum. Ela que tinha que trazer. Ela que tinha que trazer naquele contexto. Uhum. E naquela circunstância. Então não é proibido falar sobre álcool. Tem momentos estratégicos em que é necessário falar, é interessante falar. Porque para criar o interesse, mas não vai dizer assim, ó, olha, seu inútil, você tem que parar de beber. Não. Olha, seu bobalhão, você tem que parar de beber. Pelo amor de Deus, está destruindo a sua vida. Não. Você não cria o senso de proibição. Porque até esse senso de proibição, ele provoca o antagonismo. Mas ela pode falar sobre álcool colocando de uma forma que seja de interesse dele não beber. Uhum. E sempre cuidando para não ficar com aquele tom de competição, né? Porque competição você só perde, né? É a diferença do tênis e do frescobol, né? Quando você vai se relacionar com um alcoolista ou qualquer relacionamento até, né? Tem tênis, no tênis, qual que é o objetivo? Você joga a bola, né? A bolinha, você toca a bola pro adversário para ganhar dele, para fazer ponto. Só que um bom relacionamento, ele é mais um frescobol, né? Que você joga a bola para o outro pegar, para ele devolver para você, para jogar de volta para você. Não é a competição. Então, um relacionamento é muito mais frescobol do que tênis. Né? As pessoas são acostumadas a querer ganhar. Deixa eu mostrar para ele que ele tá errado. Tá jogando tênis. Eu lembro de uma mensagem, eu até tenho salvo aqui, mas eu não vou procurar agora, enfim. Que a pessoa falava assim, você tava falando sobre o que falar no outro dia, né? Da bebedeira. A pessoa tá de ressaca. A pessoa chegou no projeto 707 perguntando assim, e se eu for falar com ele de manhã cedo, né? E daí alguém nos comentários, né, no chat, escreveu assim, fala, nossa, o meu dia vai ser maravilhoso, a minha saúde é maravilhosa porque eu não bebo, sabe, assim, trazendo o assunto álcool, querendo trazer nesse intuito de competir. Tipo, olha que passarinhos maravilhosos. Eu lembro que era bem assim, tipo, me marcou porque era uma coisa assim muito... Que não era isso que era pra falar. Olha, os passarinhos estão maravilhosos e a minha vida tá maravilhosa porque eu não bebo. Esse é o exato jeito de usar o que a gente tá falando nesse podcast do jeito errado. Sim, é o exato jeito de você não falar sobre álcool e criar um clima de humilhação, competição, de... Sim. Olha, seu bobão, olha como a vida é linda e você não enxerga. Olha como eu tô por cima da carne seca. Tipo, depois eu não bebo, olha aqui, eu não tô com dor de cabeça. É porque daí você o meu dia vai ser maravilhoso. Aí você perde aquele senso de conexão que é um elemento poderoso. E eu fico pensando assim, se gerou raiva em mim essa comunicação e eu tava só assistindo sua live, imagina o que isso causa na pessoa que tá escutando isso, né? O destinatário dessa
dessa mensagem. Mas olha que interessante, quando você passa a perceber dessa forma, né? Porque nem todo mundo para olhar como se sente em relação àquilo que é dito. E se muitas vezes o familiar pegar e começar a pensar, como é que eu me sentiria se alguém falasse assim comigo? Ele já conseguiria muita coisa, só desse exercício de autoconsciência. Como é que será que eu me sentiria se alguém falasse dessa forma comigo? Porque parar para pensar nisso já é um baita já é uma grande coisa, né? Que você pode começar a testar, já pode começar. E eu não tinha muito isso, né? Como assim? Lembra na faculdade? Como é que eu era? Eu não tinha muita noção de como eu afetava os professores. Não, uma vez eu cheguei para buscar o Vitor na faculdade, ele tava tendo aula à noite, né? Que medicina é uma loucura, é aula de manhã, de tarde, de noite. Aí era umas 10 da noite, assim, eu cheguei para buscar ele. E eu tava entrando na biblioteca, ele tava saindo, e uma colega dele olhou para ele e falou assim: obrigada pela aula de neuroanatomia, Vitor. Tipo, tava todo mundo puto com ele. Eu pensei, gente, o que aconteceu? Como assim aula de neuroanatomia? Eu era um grande arrogante, cara. Eu era um chato, eu era insuportável. Era o sabichão, sabe tudo? Eu era muito inseguro, né? Eu chegava e estudava antes das aulas acontecerem, principalmente neuroanatomia, essas coisas, né? Que é o que eu mais gostava, assim, né? Aí eu enchi o saco e eu não parava a pensar como que as outras pessoas ouviam aquilo que eu dizia. Sim, porque imagina, 10h30 da noite, todo mundo querendo ir embora. E o Vitor ali estendendo aquela aula, entendeu? Eu corrigia a professora, corrigindo o professor. Babaca. Daí eu cheguei na faculdade, a menina assim, obrigada pela aula de neuroanatomia, Vitor. O Vitor perdendo amizades, né? Perdendo amizades pra sempre. Porque pra mim, naquela época, não era claro a necessidade de eu observar como eu impactava os outros. E às vezes eu não percebia isso, só colhia os impactos. E quando o familiar passa a perceber que ele também pode fazer isso, e assim como eu, né, e começar a perceber, olha, tem certas coisas que causam uma reação que não é que eu gostaria. Né? Eu começar a abrir, você já começa a pensar, e o efeito cascata tem muito a ver com isso. Você ter mais consciência e mais controle de como você impacta as outras pessoas e perceber que isso, porque às vezes a pessoa está só pra gente finalizar, né? O efeito cascata também tem a ver com uma coisa importante, que às vezes o familiar está numa situação tão difícil, tão desafiadora, que ele acaba não vendo onde lidar. Meu Deus, o meu familiar ele bebe todo dia, ele bebe o tempo todo mundo ao redor bebe, a genética é forte, todo mundo ele usa várias outras coisas também. E ele começa a não enxergar uma possibilidade. Não, olha, eu vi que tem muitas pessoas que conseguem, mas eu não vou conseguir porque a minha situação ela é a pior de todas. Quase todo mundo fala isso. É engraçado. Quando começa a aprender, né? Só que o efeito cascata, ele tem a beleza dele é que você precisa focar no seu próximo passo. Você aplica aquela primeira coisa. Essa primeira coisa gera uma mudança no sistema que abre outras oportunidades. Que abrem outras oportunidades. Nesse caso dessa minha aluna, que o sogro começou a melhorar o jeito de lidar com o filho. Coisa que nunca tinha acontecido antes. Foi uma oportunidade que abriu. Outra oportunidade. Daqui a pouco surgem várias outras mudanças. Igual uma aluna minha, que ela entrou no curso, ela comprou o curso para ajudar o filho a parar de beber, que morava com ela. E aí, outros familiares pararam de beber também, que não moravam com ela. Efeito cascata, isso. Ela própria fala isso, né? Saiu da boca dela essa palavra, né? Efeito cascata. Porque ela mudou o jeito de falar também com o outro filho. Ela mudou o jeito, a energia dela é outra. Mas aqui é mensurável essa energia, né? São atitudes mensuráveis. Mas o impacto que ela passa a gerar no sistema como um todo, ele às vezes a gente nem tem noção do poder que tem, né? Isso é uma coisa que eu percebo bastante, assim, eu acho que os familiares, às vezes eles esquecem do impacto, do poder que ele tem dentro do relacionamento dele, né? O poder que as palavras dele têm, o poder as ações também, porque comunicação não é só palavra, não. É ação também, é o que você faz, quando você faz, o que você deixa de fazer. Total, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. É uma estratégia. É uma estratégia e é um desenvolvimento, né? É uma transformação, né? O curso A que é um curso de transformação. Né? Ele gera uma transformação na pessoa que faz o curso. E essa transformação do meu aluno, da minha aluna, vamos dizer assim, né? Que faz o alcoolista parar de beber. Essa transformação, né? Sim, tem também o caso de um outro aluno seu que
comprou para ajudar o pai e ele tava sozinho, a mãe não apoiava. Tem bastante gente da sua audiência que pergunta isso, né? Ah, mas a minha mãe não tá... Tipo, ela já desistiu, né? O filho chega, minha mãe já desistiu. Será que vai funcionar pra mim? Minha mãe já desistiu, eu sozinho, eu sou o filho, eu não sou casado com alcoolista, né? E daí tem esse caso desse seu aluno que conseguiu, as ações dele conseguiram trazer a mãe e agora estão os dois, mas sabe por efeito cascata. As ações dele começaram a causar mudanças no pai. Porque a mãe não estava resistente porque ela achou que não tinha nada que ela pudesse fazer que fosse causar mudança. Isso. E aí quando ele começou a mudar e o filho começou a mudar e o pai começou a mudar, depois de décadas de alcoolismo, a mãe olhou para aquele cara, o esposo dela, e pensou, cara, então quer dizer que dá para fazer alguma coisa diferente? Aí ela entrou de cabeça. Quer dizer que isso aí funciona mesmo? Quer dizer que funciona mesmo? Então você não jogou dinheiro fora desse curso? Já tava brigando com você que você tinha jogado dinheiro fora desse curso e descobriu que foi o melhor investimento da vida, né? Nunca nem imaginava que fosse causar essa transformação. E daí ela tava dizendo o seguinte, que ela tava certa que ia divorciar. E aí depois que viu que, existe uma possibilidade de viver com essa pessoa sóbria e que eu não preciso me maltratar para isso, transforma uma vida, transforma uma geração, transforma... Com certeza. Né? Gerações, por conta disso, né? É a mudança de uma pessoa, né? Isso que eu falo, a mudança de uma pessoa. Eu falo, a mudança que a gente gera um no outro, né? O efeito cascata que tem, por exemplo, de eu ter criado o curso ACA. Isso também é um efeito cascata. Que a pessoa vai lá e assiste em qualquer lugar do mundo. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.